Imagine que você abre os olhos, mas não está deitado em uma cama. Não há teto, apenas um céu cinza chumbo. Não há som da vida, apenas o assobio do vento passando por algo alto, duro e frio que atravessa diretamente o seu corpo. Você não pode se deitar nem caminhar. Todo o seu corpo está suspenso em um poste de madeira, polido escorregadio por ter sido untado com gordura. Cada rajada de vento faz o poste se mover e cada movimento é uma onda de dor que se espalha por cada fibra muscular. Você sabe que vai morrer, mas o que é ainda mais aterrorizante é que isso não acontecerá agora, não em poucos minutos, mas em alguns dias. No meio dessa agonia prolongada, você percebe que isso não é um acidente. É uma mensagem. Não apenas para você, mas para todos aqueles que ousarem olhar e pensar em desafiar o poder. Esta não é uma história fictícia. É história. E o poste de madeira, aquele castigo bárbaro, não desapareceu com a mudança das eras. Ele apenas mudou de forma, mas continua vivo, escondido nas maneiras como os seres humanos usam o medo para controlar uns aos outros. Nesta jornada, eu o levarei dos campos da morte de Vlad III, aquele que a história chama de Vlad, o Empalador, até os mercados de escravos úmidos e sombrios de Suriname e até mesmo aos campos de prisioneiros brutais da Segunda Guerra Mundial. Você testemunhará como esse castigo transcende o tempo, infiltrando-se por civilizações do Oriente Médio, Otomano, as selvas da América do Sul até as ilhas da Ásia. Em cada lugar o poste assume uma nova máscara, mas seu propósito nunca muda: destruir o corpo para aprisionar a mente coletiva. E quando chegarmos ao fim, você perceberá que o que transforma seres humanos em monstros não são os postes de madeira, mas o desejo de manipular através do medo. Junho de 1462. O exército otomano do sultão Mehmed II, o senhor que conquistou Constantinopla, avança pelo território da Valáquia. A enorme tropa marcha por estradas de terra fria e úmida, esperando logo ver a cidade capital, Târgoviste, surgir diante de seus olhos. Mas em vez do som vibrante de cascos de cavalos ou da visão de inimigos, eles entram em um silêncio assustador. Não há canto de pássaros, não há som do vento passando pelas folhas, porque quase não há árvores com folhas ali. Apenas um cheiro fétido tão pesado que faz o estômago se contrair, uma mistura de carne em decomposição, sangue seco e a umidade do orvalho matinal. Um jovem soldado tapando o nariz perguntou ao comandante com a voz trêmula: "Senhor, o que é aquilo?" E então todo o exército o viu. Diante deles estendia-se uma floresta, mas sem uma única folha verde. Cada tronco era um poste de madeira erguido em direção ao céu. E no topo de cada poste havia um corpo humano. Homens, mulheres, até crianças. Alguns corpos estavam ressecados, com a pele colada aos ossos como estátuas de madeira. Outros ainda pingavam sangue, com olhos que não se fecharam, lábios entreabertos, como se tentassem sussurrar algo. E o pior, alguns ainda estavam vivos, com respirações entrecortadas, emitindo sons que não formavam palavras. Estavam fracos demais para gritar, apenas com forças para gemer, implorando pelo fim. Alguns soldados vomitaram no local. Outros caíram de joelhos rezando, mas o sultão Mehmed II apenas ficou parado, observando com um olhar frio. Ele entendeu imediatamente, isso não era loucura, mas uma mensagem. E quem a enviou conhecia a psicologia humana melhor do que ninguém. Esse alguém era Vlad III, príncipe da Valáquia, aquele
que o Ocidente chamava de Vlad, o empalador, o que perfura com postes. Para os povos dos Balcãs, ele era um nome sussurrado, com medo, mas também a última muralha contra a onda de invasão otomana. Vlad sabia que não podia enfrentar diretamente o poderoso exército de Mehmed. Por isso, escolheu outra arma, o medo. Não o medo individual, mas o medo coletivo, capaz de fazer até um império recuar. Os postes de madeira naquela floresta da morte não foram dispostos ao acaso. Vlad planejou minuciosamente postes altos e baixos alternados, criando profundidade para a cena. Havia postes que atravessavam famílias inteiras, mães e filhos ainda conectados. Alguns foram empalados com a cabeça para baixo, o sangue formando riachos secos e negros nos postes. Outros foram perfurados da boca até o topo do crânio, com os olhos arregalados. E Vlad não usava postes pontiagudos. Ele escolhia postes rombudos, untados com gordura, para facilitar a penetração, mas também para que as vítimas morressem da forma mais lenta possível. Os postes eram posicionados para evitar órgãos vitais, prolongando a agonia por 2 a 3 dias. Cada morte era uma exibição cruel, onde a dor era esticada como a corda de um instrumento, vibrando em espasmos até se romper por completo. No centro da floresta, Vlad reservou uma fileira especial de postes. Neles estavam soldados otomanos capturados anteriormente. Vestiam seus uniformes completos, com olhos arregalados e bocas escancaradas, como se gritassem para sempre. Era uma mensagem que não precisava de tradução. Este será o destino de qualquer um que entrar nesta terra. Esses postes de madeira não serviam apenas para matar. Eles eram letras e o sangue era a tinta. Vlad escrevia uma mensagem gravada na memória de todos que a testemunhassem. Uma mensagem que até um império poderoso hesitaria em enfrentar. Para o povo da Valáquia, ele era um herói que defendia suas fronteiras. Para seus inimigos, era um demônio em carne e osso. E foi exatamente essa contradição que tornou a floresta de cadáveres uma das cenas mais assombrosas da história europeia. A morte de Vlad III não foi o fim do castigo de empalamento. Pelo contrário, foi apenas o início de uma longa jornada quando essa arma deixou os Balcãs e entrou no arsenal sombrio de várias civilizações. Século XVII. No Egito, sob o domínio do Império Otomano, um comerciante francês chamado Jean Devaux, presente no mercado do Cairo, registrou uma cena aterrorizante. A multidão se aglomerava com os olhos fixos em um espaço vazio no centro da praça. Ali, um homem estava firmemente amarrado, o corpo nu coberto de suor e poeira. Um carrasco se abaixou usando uma faca para fazer um pequeno corte abaixo do corpo da vítima. Não profundo o suficiente para causar a morte, apenas o bastante para abrir caminho para um poste de madeira longo e polido, com a ponta untada com resina de pinheiro misturada com pó, para evitar que o sangue escorresse demais. O poste foi lentamente erguido e, sob o peso do próprio corpo, o homem deslizou para baixo, permitindo que a madeira fria atravessasse camadas de carne. Não havia gritos que rasgassem o céu, apenas gemidos pesados, como se o próprio ar estivesse sendo esticado. Jean Devaux escreveu que não conseguia decidir o que era mais assustador, aqueles gemidos fracos ou o olhar da multidão que assistia não com medo, mas com um prazer mórbido, como se estivesse diante de um espetáculo. O poste de madeira não era apenas uma ferramenta de morte. Era um ritual público, um festival sombrio, onde a vida era dilacerada lentamente para que todos lembrassem as leis ali não eram apenas escritas no papel, mas gravadas profundamente
na carne humana. E esse castigo não se limitava ao Oriente Médio. Em Suriname, uma colônia holandesa, no século XVIII, escravos que fugiam ou se revoltavam podiam ser executados por uma variante do empalamento. Lá, os postes de madeira às vezes eram substituídos por ganchos de ferro presos nas costelas ou nos ombros, suspendendo a vítima no alto. Sob o sol tropical, a pele queimava e cada gota de suor salgado escorria carregando poeira e o cheiro de sangue. Não era necessário perfurar profundamente para acabar rapidamente. O tempo era a verdadeira arma. Uma pessoa podia ficar pendurada ali por horas, até dias, antes que o peso do corpo e a força da gravidade fizessem os ossos se soltarem das articulações e a carne se rasgar da pele. Os que aplicavam as leis ali entendiam uma coisa: uma morte rápida era apenas uma libertação. Para intimidar era preciso prolongar a dor para que cada momento que passava fosse um aviso para aqueles que pensavam em se rebelar. Da Valáquia ao Cairo do Cairo, a Suriname esse castigo mudava de forma, mas sua essência permanecia a mesma dor pública, morte lenta e uma mensagem gravada na memória coletiva. Mas a jornada desse castigo não parou por aí. Apenas alguns séculos depois, o poste de madeira encontraria uma nova forma, uma variante mais sofisticada, disfarçada por pretextos de ordem e disciplina. E dessa vez ele surgiria em uma era em que a humanidade se considerava moderna e civilizada. O século XX é frequentemente chamado de era da tecnologia, do progresso das leis modernas. Mas ao descascar essa camada, você verá que por dentro ainda existia um instinto ancestral, aquele que outrora ergueu a floresta de cadáveres de Vlad. Durante a Segunda Guerra Mundial nas terras ocupadas da Ásia, uma variante do castigo de empalamento reapareceu. Não eram mais postes de madeira erguidos em praças públicas, mas estacas de bambu afiadas enterradas em ângulo, na lama escondidas sob camadas de folhas. Chamavam-nas de estacas da morte. Elas não serviam para execuções públicas, mas para causar ferimentos lentos e terríveis. Quando um prisioneiro ou civil era forçado a caminhar por ali, seus pés atravessavam as folhas e se cravavam nas pontas de bambu, afiadas como facas cobertas de sujeira e fezes de animais para provocar infecções rápidas. A dor não vinha apenas da ferida. Vinha do medo que se espalhava lentamente pelo corpo: inchaço, pus, febre alta, delírio. Alguns não morriam no local, mas eram levados para campos de prisioneiros onde a ferida se tornava um lembrete diário de que a morte estava chegando, só não se sabia quando. Em alguns campos de prisioneiros secretos, estacas de bambu eram usadas como uma versão ainda mais cruel de uma cadeira de tortura. A vítima era firmemente amarrada e então baixada lentamente para que a estaca a penetrasse em pontos que evitavam órgãos vitais, prolongando a sobrevida. Quando o peso do corpo puxava para baixo, a vítima ficava presa entre tentar resistir para aliviar a dor e, ao resistir, fazer a estaca se aprofundar ainda mais. Os registros militares da época descreviam esses incidentes em poucas linhas secas, como se falassem de um objeto inanimado, concluído após 10 horas, condição da vítima incapaz de se mover. Mas por trás dessas palavras, havia momentos em que cada segundo parecia se estender por uma eternidade. O que é aterrorizante aqui não é apenas a dor física, é a constatação de que mesmo em um mundo com telefones, rádios, leis internacionais e tribunais, os seres humanos ainda recorriam a ferramentas de eras pré-modernas
para quebrar a vontade uns dos outros. O poste de madeira, seja de bambu-ferro ou qualquer outro material, ainda existia. Bastava mudar seu propósito de punição pública para arma psicológica e ele encontraria seu lugar em qualquer era. E é por isso que, ao olhar para trás, você perceberá que esse castigo nunca morreu de fato. Ele apenas espera o momento certo para reaparecer em guerras, campos de prisioneiros ou nos cantos escuros que a história oficial prefere não mencionar. Quando você junta todas as peças, da floresta de cadáveres de Vlad na Valáquia, à praça ensanguentada no Cairo, aos campos de escravos em Suriname, até os campos de prisioneiros do século XX, um quadro se forma. O castigo de empalamento nunca foi apenas uma forma de matar. Era uma linguagem que não precisava de palavras escritas nem de tradução. Bastava olhar para entender a mensagem: este é o limite. Cruze-o, e este será o seu destino. Sua verdadeira força está no fato de que o medo se espalha mais rápido do que qualquer lei ou ordem. Quem testemunhava contava a história para dezenas de outros. As narrativas sobre mortes lentas, sobre dores prolongadas, tornavam-se lendas urbanas cravadas na mente coletiva. E então não era mais preciso erguer novos postes. O medo já operava por si só. Mas o poste não existe apenas na forma física. Na política pode ser uma punição pública para servir de exemplo. Na sociedade pode ser a humilhação coletiva. Na família podem ser ameaças repetidas que prendem mais a mente do que o corpo. Os postes de madeira feitos de carne e osso foram condenados pela história. Mas os postes invisíveis erguidos por preconceitos, leis e violência psicológica ainda estão de pé. Eles não precisam de sangue para existir. Só precisam de uma coisa: que você acredite que resistir é inútil. E se você pensa que o empalamento é o castigo mais cruel que o poder já criou, está enganado. Pois há outra arma que não precisa de sangue nem de violência aberta, mas ainda assim é capaz de derrubar até uma corte inteira. Um corpo real, apodrecendo enquanto ainda está vivo. Um fedor tão insuportável que fazia todos no palácio prenderem a respiração, e toda a corte escolhia o silêncio, pois a verdade por trás disso era mais assustadora do que qualquer morte. E se esses cantos escuros da história fizeram você perceber que o passado nunca dorme de verdade, há muitas outras histórias esperando para serem reveladas. Você pode me acompanhar nessa jornada para desenterrar esses segredos. Basta ficar para não perdermos nenhuma pista. Se você tiver coragem suficiente, confira agora a próxima história. A princesa apodrecida. Seu fedor silenciou a corte real. Clique aqui para entrar em um segredo que a história tentou enterrar.